Inicialmente no filme Robô Selvagem, vemos a robô Ross chegando em uma ilha após um acidente. Esta robô é programada para servir e auxiliar outras pessoas, porém, não existe a presença de humanos na ilha. E agora o Ross tenta se adaptar e se comunicar com os animais, buscando através deles orientações na qual foi programada para seguir. Mas após Ross tentar interagir e se comunicar com os animais, percebemos que eles não possuem nenhum interesse nela, pois estão com medo e não veem nenhuma utilidade na robô. Percebendo isso, Ross agora decide mandar um sinal de aviso de resgate para voltar à fábrica de onde veio. Porém, um raio a atinge, desligando-a temporariamente. Ao acordar, Ross se depara com diversos animais roubando seus componentes, e um deles é o transmissor de sinal, que agora precisa recuperar para que assim consiga voltar à fábrica. Após Ross finalmente conseguir recuperar de volta o transmissor de sinal, ela é logo em seguida atacada por um urso, e ao tentar fugir desse ataque, ela cai acidentalmente em um ninho de gansos. A desconfiança e o medo retratado na primeira parte do filme mostra como a constante luta pela sobrevivência molda o comportamento dos animais. Essa realidade onde o perigo está perto gera um clima de desconfiança em relação ao desconhecido. Afinal, a falta de controle sobre o que nos cerca nos deixa vulneráveis, gerando uma sensação de insegurança. No filme, essa dinâmica se torna clara. Os animais acostumados a um ambiente hostil veem Ross como uma ameaça também. Apesar de suas boas intenções, a presença de algo novo e imprevisível desencadeia um clima de tensão, pois a desconfiança se torna um mecanismo de defesa contra o perigo. Nas cenas seguintes, após Ross conhecer o filhote de ganso e se deparar com uma família de gambás na floresta, ela finalmente consegue interagir e conversar com algum ser vivo. Aqui vemos Ross descobrindo através de Cauda Rosa o objetivo que ela vai seguir durante o restante do filme. A personagem explica e orienta sobre o filhote de ganso que necessita ter os recursos básicos para sua sobrevivência, como comer, nadar e voar. E nessa conversa, Ross entende a responsabilidade que possui sobre o filhote. E seguindo a sua programação de ajudar os outros, ela irá cuidar do filhote até que ele cresça e seja independente. É interessante observar os traços comuns de uma mãe sendo retratadas no filme, onde em um determinado momento vemos uma discussão entre Ross e Bico Vivo sobre o seu passado. A partir desse ponto, temos um novo olhar sobre Ross. Ela parece se sentir culpada após essa discussão, refletindo sobre não estar fazendo o suficiente ou de não ser boa como mãe. Essa discussão gera uma sensação de dúvida sobre a sua finalidade na ilha. Após essa cena, ela acaba buscando respostas em seus destroços perto do mar, de onde vimos nas primeiras cenas do filme. Nos restos encontrados, ela visualiza outro robô danificado e acaba ativando em busca de esclarecimentos sobre o seu propósito. Ela é orientada através desse robô a voltar para a fábrica, pois ela não foi solicitada naquela ilha e, portanto, precisa seguir a sua programação. Podemos dizer que aqui é o ponto na qual Ross começa a ter uma crise de identidade, que faz ela duvidar sobre as suas escolhas e do que realmente significa a programação instituída a ela. Este é um indício de que Ross está criando uma identidade que está fora de sua programação. Em outra cena do filme, agora vemos Bico Vivo pronto para a migração dos gansos, e com esse fim chegando, notamos que Ross não está completamente satisfeita com a situação. Mesmo que isso signifique que a sua tarefa tenha chegado ao fim, ela parece estar aflita e não saber o próximo passo a seguir. É como se um pedaço dela estivesse indo embora e ela não soubesse agir naquela situação. Como se o medo e as incertezas estivessem consumindo-a por deixar aquele seu filho, que tanto cuidou e preservou, sair de casa. Além disso, ela está em um conflito interno sobre a sua permanência na ilha, fazendo-a hesitar se escolhe ficar ou partir para a fábrica. Outro ponto interessante do filme são as interações que ela vai tendo com o restante dos personagens, e como isso vai moldando não apenas ela, mas os outros também. Perto do final do filme, vemos o inverno chegar e os animais se esconderem para se proteger do frio. Em sua casa, ela encontra Astuto, e ao ser questionado sobre não estar se abrigando, ele explica que a sua toca não foi o suficiente para manter a sua segurança. Ao notar a situação de Astuto, Ross acredita que os outros animais devem estar passando pela mesma situação. E a partir daqui, vemos as primeiras interações positivas entre os animais resgatados por Ross. Mesmo que inicialmente no filme ela tenha sido considerada um monstro e algo bizarro na ilha, ela acaba agora sendo reconhecida pela sua importância em manter os animais seguros.
Cada relação construída no filme foi bem trabalhada e mostrado seu devido valor. Esse filme não chama atenção apenas pelo seu visual grandioso, mas também sobre a sua rica história, que é marcada por relações que são comuns na nossa vida cotidiana. Passamos por momentos de adaptação, preservação e a necessidade de aceitar e conhecer a si mesmo. Robô Selvagem mostra a importância de construir boas relações e, por fim, o papel da mãe retratada no filme demonstra como o medo de não saber como educar ou cuidar do seu filho pode gerar uma preocupação e fazer com que se questionem constantemente se estão tomando as decisões corretas. O filme, através da jornada de Ross, nos faz refletir sobre as complexidades e as emoções da vida, mostrando que mesmo sem experiência prévia, o amor e a dedicação podem guiar os passos em busca do melhor para os nossos filhos. Este aqui foi o primeiro vídeo de análise sobre filmes, inspirado no canal Elegante. Por favor, eu peço que vocês comentem e opinem sobre os pontos na qual eu posso melhorar. Obrigado por ter assistido até aqui. Isso significa que, de alguma forma, esse vídeo foi interessante para você.